Som, som. Som. Som, som. Ei, ei. Um pouquinho mais de volume. Som, ei, ei, ei. Som, ei. Amém. Glória a Deus, gente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a palavra de Deus, Tiago 5, 17 a 18. Tiago 5, 16 a 18. Vamos desde o 16. Aqui é tremendo esse lindo trecho da palavra de Deus. Nós estamos na nossa série Intercessores na História da Bíblia. E já vimos alguns personagens, né? O principal deles, Jesus. Logo em seguida, Abraão. Também vimos também Elias no nosso último encontro. Elias como um dos grandes personagens do texto sagrado. Moisés foi o último que nós vimos. E hoje nós vamos ver Elias fechando e abrindo os céus. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Tiago 5,16. O texto sagrado diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E súplica aqui é aquela oração fervorosa, como nós ensinamos. Nós falamos, né, sobre a diferença entre súplica, oração, intercessão, ações de graças e batalha espiritual. Fala comigo: súplica, oração, intercessão, ações de graça e batalha espiritual. Tem muita gente que pensa que tudo é a mesma coisa, e não é, são diferentes. Súplica é quando você faz aquela oração desesperada, aquele clamor forte, né, no momento de angústia, de dor, de sofrimento. Isso é chamado de súplica, com o coração quebrantado ao Senhor. Oração é aquele bate-papo com Deus, aquele diálogo onde você fala com Deus, Deus fala com você. Não é um monólogo, não é só nós falando, mas é um diálogo, é um bate-papo com Deus. Aprendemos que a intercessão é quando você apresenta pessoas diante de Deus. E todo cristão foi chamado a ser intercessor, a apresentar Deus diante das pessoas e apresentar as pessoas diante de Deus. Fala comigo: todo cristão é um intercessor. Ele apresenta Deus para as pessoas e apresenta as pessoas diante de Deus. Isso aí é uma ótima definição do que é a intercessão. Todo verdadeiro intercessor, ele apresenta Deus na sua vida para as pessoas e apresenta as pessoas diante de Deus. E a grande perguntinha é: será que temos sido intercessores, né? E a nossa ênfase, é claro, aqui é a intercessão. Depois a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2, das ações de graças, que é quando você está orando, agradecendo a Deus por aquilo que Deus já tem te dado, ou aquilo que você já agradece pela fé por aquilo que ainda você não tem, mas pela fé você já tomou posse e está agradecendo por aquilo que você vai ver ainda acontecer na sua vida pela fé. E nós falamos que existe um outro tipo, um nível mais elevado, que é a oração de batalha, que é quando você ora a Deus, mas chega num determinado momento da oração, você dá comandos, você fala com autoridade contra demônios que estão agindo em situações, em pessoas, né? Um endemoniamento, por exemplo, é um exemplo de batalha espiritual. Ou então sobre cidades, regiões, países, nações, quando você ora a Deus em favor daquela nação, daquele país, daquela pessoa, daquela circunstância, e também dá comandos, palavras de autoridade, decretos de autoridade no mundo espiritual contra ações malignas e diabólicas. Fala comigo: súplica, oração, intercessão, ações de graça e batalha espiritual. Quem aqui quer crescer nessas 5 áreas da sua vida aí? Dá um glória a Deus, bem lindo. Fala: Senhor, eu quero ser um guerreiro espiritual. Todo verdadeiro guerreiro espiritual é chamado a isso. Aqui no caso, a Bíblia está falando que é
a súplica, olha só, no finalzinho do 16, muito pode por sua eficácia, ou seja, é eficaz, funciona, entra em prática a súplica do justo, a oração fervorosa, a oração desesperada, a oração poderosa de um justo. E o que é justo aqui, gente? Justo aqui não é uma pessoa perfeita, não existe na condição humana, a não ser na pessoa de Jesus, alguém justo plenamente, totalmente justo. Mas é claro que pela fé, a justiça de Jesus é imputada, é colocada em nós. Como é que se chama isso na teologia? Justificação. Fala comigo, justificação é Deus me declarando justo perante Ele em amor. É Deus quem nos transforma em pessoas justas perante Ele. Não por causa de nós, porque se fosse por causa de nós, todos nós aqui estaríamos lascados. Sim ou não, irmãos? Sim, somos falhos, né? Às vezes erramos, não somos perfeitos. Mas pela fé, através da justificação, que é uma ação divina, te declarando justo perante de Deus, quando você ora, a tua oração é eficaz, a tua oração é poderosa, a tua súplica é maravilhosa diante do Senhor. Deus age, Deus move a sua mão poderosa em favor daquele que é justo, daquele que vive uma vida reta, correta, honesta, sincera diante dele. Aí ele nos traz o exemplo do personagem que nós vamos estudar hoje. 17. A Bíblia diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha que coisa linda o que o texto sagrado está dizendo. Primeiro ele diz que a oração do justo, a oração daqueles que foram justificados por Deus, a oração dos crentes verdadeiros, a oração dos verdadeiros cristãos é eficaz, funciona, Deus opera, Deus faz. Como dizia Ron Kenoly, um grande cantor norte-americano, God is able, o Senhor é capaz, Deus é capaz, Deus faz, Deus é fiel à sua palavra. Mas aí logo em seguida no 17 o texto está dizendo, olha, um exemplo para vocês aqui é Elias. Elias era um homem semelhante a nós, ele era feito de carne, de osso, ele era feito do pó da terra, era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, ele tinha uma alma como eu e você, ele tinha sentimentos, ele tinha volição, vontade, livre-arbítrio, ele tinha intelecto, mente, inteligência, ele tinha um espírito humano como eu e você. Mas a Bíblia diz, e ele orou com instância, ou seja, com perseverança, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha que coisa linda, gente. Por quê? Porque aqui Deus havia dado um decreto de juízo sobre os filhos de Deus. Nós vamos estudar sobre isso e vamos falar sobre isso. 18. E orou Elias de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Ele orou de novo, depois de 3 anos e 6 meses. Não é que ele ficou 3 anos e 6 meses sem orar, tá? Fica bem claro aqui para vocês. Sobre a questão da chuva, ele parou de orar. Ele liberou uma palavra, um decreto no mundo espiritual, movido pelo Espírito Santo, parou de chover. Secou a terra por 3 anos e 6 meses. Aí depois de 3 anos e 6 meses, o Espírito o impeliu a subir a um monte, diz a Bíblia. E lá de cima do monte ele orou fervorosamente novamente. E aí com instância, como diz a Bíblia aqui. E aí o que aconteceu? Veio uma nuvem e tomou a terra, e a chuva voltou, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém? Olha o poder da oração. A grande pergunta é, será que eu e você somos homens e mulheres de oração? Será que eu e você temos utilizado essa ferramenta poderosa no nosso dia a dia? Será que eu e você somos homens e mulheres de súplica, de oração, de intercessão, de ações de graça e de batalha espiritual?
Será que, como diz Efésios, nós sabemos quem somos em Cristo? Qual deve ser o nosso comportamento como cristão? E como nos tornarmos um verdadeiro guerreiro espiritual? O livro de Efésios, uma revelação sobre o coração de Deus acerca da igreja, nos ensina esses 3 princípios. Quem você é em Jesus, qual deve ser o comportamento do cristão e como se tornar um guerreiro espiritual. Amém? Fala comigo, eu preciso saber, bem alto, fala, eu preciso saber quem eu sou em Cristo, como eu devo me comportar como um verdadeiro cristão e como me tornar um guerreiro espiritual. É como se fosse 3 degraus de uma escada. A mais elevada, um guerreiro espiritual. A mais básica, primeiro degrau, quem você é em Cristo. Segundo degrau, como se comportar como um verdadeiro cristão. Segundo nível. Terceiro nível, mais elevado, como se tornar um guerreiro espiritual. Glória a Deus, irmãos. Eu quero ser um guerreiro espiritual. Você também? Então dedique-se em ações de graça, em oração, em intercessão, em súplica, em batalha espiritual, meu irmão. Que eu e você, que esta igreja seja uma igreja de homens e mulheres de oração. Como Elias, sujeito aos mesmos sentimentos. Homem, e você mulher aqui, algumas mulheres de carne e osso, do pó da terra, vasos de barro. Pessoas com os mesmos sentimentos que Elias. Só que a grande diferença de Elias era justamente a oração. E aqui no caso aparecem as 2 palavrinhas das que a gente está mencionando, que é súplica e oração. Então nós vamos falar sobre Elias fechando e abrindo os céus. Será que eu e você temos a capacidade em Deus? Olha onde Deus quer nos levar. Que eu e você, em Deus, possamos abrir e fechar os céus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, em favor de outras pessoas. Tenhamos essa chave poderosa chamada súplica e oração diante de Deus. Então, é o que nós vamos falar. Na sua vida, na vida de Elias, podemos notar um aspecto de intercessão que ainda não falamos até então. Já vimos sobre Jesus, já vimos sobre Abraão, pai da fé, já vimos sobre Moisés, alguém que clamou para que a ira de Deus não fosse derramada sobre o povo de Israel, e agora vamos ver sobre Elias, alguém que através da sua oração, da sua súplica, era capaz de fechar e abrir os céus. Esse profeta viveu num tempo de profundo pecado em Israel, corrupção, idolatria. A Bíblia diz que haviam Acabe e Jezabel, sua mulher, haviam levantado um culto de idolatria, de corrupção em Israel, a vários falsos deuses. Havia 850 sacerdotes de Acera e de Baal, deuses cananeus, deuses que eram para ter sido expulsos da terra de Israel. Acabe, um rei imprudente, tolo, acabou se envolvendo com uma mulher de fora da nação de Israel, e ela perverteu o seu coração, a famosa Jezabel. Todos aqui já ouviram alguma história de Jezabel, sim ou não? Jezabel não era apenas uma mulher, gente, mas era uma potestade demoníaca, personificada numa mulher. Um homem frágil, um homem fraco, um homem desconectado com o coração de Deus, acabou sendo manipulado, corrompido, desviado do seu propósito como rei, como monarca de Israel, e levou a Israel dos seus piores períodos de corrupção, degradação moral e idolatria no meio do reinado de Acabe. Essa história foi narrada nos capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis. Você pode ler na sua casa, nós não temos aqui tempo para ler isso, estamos apenas lendo um resumo da vida de Elias. Mas Elias foi quem profetizou juízo de Deus contra a nação. Olha só, a profecia, ela serve para exortação, ela serve para consolação, e ela também serve para justamente exortação, ensino e consolação. O profeta, ele é usado nessas 3 áreas:
exortação, que é o caso aqui, emissão de um juízo, de um decreto, de uma exortação. Como o povo não se arrependeu, um juízo foi liberado sobre a terra de Israel. O profeta pode ser usado para consolar pessoas, como também para ensinar princípios e valores do reino de Deus, realinhando o coração do povo com o coração de Deus. Mas aqui ele profetiza juízo contra a nação. Quando ele ora e fecha os céus, essa era uma das maiores marcas naquela época de maldição de Deus sobre a terra de Israel. Deus teria que disciplinar o seu povo, e Elias então intercedeu, não para que o Senhor aliviasse a sua mão, como fez Moisés, mas para que a mão do Senhor pesasse, a fim de que a nação fosse quebrantada pelo Senhor. Ele já havia alertado a nação, ele já havia alertado Acabe, ele já havia confrontado ali, de forma tremenda. Logo em seguida tem aquele confronto do Monte Carmelo, descrito na Bíblia Sagrada, mas mesmo assim o povo endureceu o coração. E aí, meu irmão, quando se endurece o coração, quando o povo é rebelde, não tem o que fazer, a não ser o juízo de Deus, a fim de que as pessoas se quebrantem diante do Senhor. Então, essa oração de fechar os céus foi uma oração de juízo, foi uma oração de disciplina. Era Deus disciplinando o seu povo, a fim de que a nação fosse quebrantada. E aqui tem uma grande perguntinha para nós: será que quando Deus fala conosco, a gente ouve? Ou a gente endurece o coração? Quando Deus fala com você, querido, você prontamente entra em ação e obedece? Ou você resiste à voz de Deus, endurece o coração, e aí tem que entrar o Deus da disciplina, o Deus do juízo, o Deus do castigo, a fim de te quebrantar diante do Senhor? Você está me entendendo? Primeiro Deus vem e fala em amor. Deus alinha o nosso coração com o céu. Deus nos revela o seu coração e aonde estamos falhando. Mas se a gente endurecer o nosso coração, o que vai acontecer? Disciplina e juízo sobre o povo de Deus. Não tem como, gente. Deus é reto, Deus é santo. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, não. A Bíblia diz que o pai que ama disciplina o seu filho. Se somos filhos de Deus, Hebreus 12 diz que nós seremos disciplinados por Deus. Então, melhor do que a disciplina e o juízo de Deus é ouvir ao Senhor quando Ele nos exortar, quando Ele nos consolar, ou quando Ele nos ensinar alguma coisa que nós estamos nos equivocando. Escute a voz de Deus. O Espírito Santo está falando conosco, amém? Assim como Deus usou Elias na sua época, Deus está nos usando a fim de que a nação, que o seu povo, a sua gente, permaneça quebrantada diante do Senhor. Então, temos muita coisa a aprender com Elias, o grande profeta Elias, um dos maiores personagens do Antigo Testamento. Grandes personagens do Antigo Testamento: Adão, Abraão, Moisés, que para mim é o maior personagem do Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma Moisés. Depois nós temos, Samuel, Josué, temos vários personagens. Davi, talvez seja o segundo grande homem do Antigo Testamento. Salomão, e assim vai. Elias e Eliseu com certeza estão na galeria dos maiores personagens do Antigo Testamento. Por isso nós estamos estudando ele. É claro que a ênfase aqui é intercessão. E o ponto que eu quero ensinar para vocês é intercedendo pela disciplina de Deus. Será que você já fez essa oração corajosa? Interceder pela disciplina de Deus? Hein? Elias fez isso. Então até aqui temos visto homens que rogaram ao Senhor para que Deus não desse vazão à sua ira. No caso aqui, os dois personagens que falamos sobre isso foi Abraão, por causa do seu sobrinho Ló e a sua família, e falamos sobre Moisés, para que a ira de Deus não fosse derramada sobre o povo de Israel. Elias, porém, discerniu que a nação de Israel só seria convertida através da disciplina. Irmãos, eu creio que o Brasil está passando por uma disciplina de Deus. Sim ou não? Sim. Nós temos visto coisas
acontecendo coisas estranhas, coisas esquisitas, pelas escolhas que os brasileiros têm feito, tanto a nível de pecado, quanto a outros níveis que vocês sabem que a gente está falando. Infelizmente, a nossa nação também, provavelmente, é o que nós percebemos no mundo espiritual, também está passando por uma disciplina de Deus, pelas coisas erradas que nós temos escolhido. Sim ou não? Sim. A mesma coisa acontece com Israel. Tem gente que só é convertido através da disciplina. Tem gente que só se quebranta diante de Deus quando é disciplinado, quando está debaixo da vara de Deus. E Deus usa inclusive a maldição, que é o mal em ação, como uma espécie de vara de disciplina e correção para nos conduzir novamente ao caminho da bênção, da bem-aventurança diante de Deus. Tem muita gente que pensa que é o diabo que gera a maldição, é o diabo que criou a maldição. Não, irmão, foi Deus que criou a maldição. Deus não criou o mal, Deus permitiu a existência do mal. Amém? Mas a maldição, ela acontece porque o ser humano, as suas criaturas, quebraram a lei de Deus. Então tem que ter uma punição. A punição é a maldição. Deus usa Satanás, Deus usa os demônios, Deus usa circunstâncias difíceis, Deus usa disciplinas, juízos, como uma vara de amor e de correção para nos trazer de volta aos caminhos do Senhor. Amém? É igual quando você está dirigindo, de repente você passa da velocidade e leva uma multa, sim ou não? Sim. Aquela multa, ela tem um fator pedagógico. Eu mesmo, uma vez levei uma multa por causa de 2 metros de pista, de 700 e poucos reais. Gente, foi só dessa vez mesmo. Foi só para aprender a burrice que eu fiz. Na verdade eu não vi, o cara estava na minha frente, eu não vi que tinha acabado a pista. Ultrapassei, a hora que eu passei por ele, peguei 2 metros de pista dupla. E o guardinha lá na frente viu. O que aconteceu? Uma multinha de 700 e poucos reais. Irmão, eu nunca mais passei em pista faixa dupla. Foi uma correção para mim, sim ou não? Sim. Então, às vezes a disciplina, a multa de Deus, que no caso aqui é a maldição, a correção, a disciplina, o juízo, é para nos ensinar a não fazer aquilo que é errado. Sim ou não, gente? Tem vezes que a gente só se quebranta com uma multa, só se quebranta com um juízo, só se quebranta com uma disciplina. Na época de Israel era a mesma coisa. Por isso, Elias profetizou que haveria seca sobre a terra. Segundo Tiago, que nós lemos aqui, ele orou com instância. Fala comigo, instância. Por esse motivo, ou seja, para que o céu se fechasse, para que não chovesse, para que a disciplina de Deus viesse, e Deus o ouviu e o respondeu. Deus ouve, até para fechar os céus. Deus ouve, até para parar de chover. Deus ouve os seus filhos que oram com instância. Instância aqui é perseverança. Perseverança, constância. É uma oração dirigida a Deus, é uma oração forte, é uma oração com fervor, perseverante. Deus ouviu e o respondeu. Mas é importante notar que Elias visava sempre o bem de Israel. Elias não fez por fazer. Elias não fez porque Deus vontade dele fazer. Não, ele fez direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui também tem uma coisa importante. Você não pode orar para que Deus feche sobre determinada situação ou sobre a vida de alguém, alguma situação que Deus... porque você achou bonito, porque você quer, por causa da sua vontade. Não. Deus só vai ouvir se a tua oração estiver de acordo com a vontade dEle, segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Aí sim, você vai orar com instância e Deus vai ouvir e vai responder. Tudo isso visava o bem de Israel, o povo de Deus, que havia se extraviado, que havia se corrompido, que havia idolatrado, que havia prestado cultos, idolatrias
Acera, que era uma deusa lá, cananeia, e Baal, significa Senhor, com S minúsculo, um dos deuses dos cananeus e das nações que estavam na terra de Israel, antes da terra ser tomada pelos hebreus. Então, ele não estava lançando maldição sobre o seu povo, não, porque este nunca é o espírito de um intercessor, não estava praguejando contra o povo, não, ele estava apenas pedindo que Deus tratasse a dureza dos seus corações, disciplinando-os através de um tempo de escassez. Olha só, gente, às vezes Deus usa a escassez, a miséria, a pobreza, a bancarrota, a quebradeira, para tratar o coração de crentes rebeldes também. Sim ou não? Às vezes começa tudo a dar errado na tua vida. É porque alguma coisa, às vezes ali, você pisou na bola lá atrás. Alguma lei foi quebrada, alguma situação que Deus falou, você não obedeceu. Alguma questão na palavra que você sabia que não devia fazer e fez. Deus usa a escassez, a quebradeira, a miséria, para disciplinar, às vezes, seu povo, seus filhos, a fim de que eles se voltem para o Senhor. Fala comigo, Deus me livre. Ninguém quer isso, não é verdade? Então o que nós temos que fazer? Obedecer. A obediência gera promessa. A bênção e a prosperidade está condicionada à obediência. Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. Outro trecho diz, comereis manteiga e mel. Tem coisa maravilhosa, mais maravilhosa que um pãozinho caseiro, com manteiga, com mel. É sinal de prosperidade, de bênção divina sobre as nossas vidas, gente. A obediência é condicional, ela é condicionada. A bênção é condicionada através da obediência, a bênção é condicionada através da obediência. A prosperidade verdadeira, bíblica, ela é condicionada à fidelidade, à prudência e à obediência. Fala comigo, fidelidade, prudência e obediência. Se você quer ser próspero, se você não quer cair na escassez, na miséria, na bancarrota, na pobreza, porque aqui os céus fechados e a chuva não descendo era sinal de miséria, de escassez, de pobreza, de dificuldade. Sim ou não? Sim, naquela época não é igual hoje, cheio de indústria, comércio, não. Nada disso. A base da economia era a agricultura, a pecuária, os campos. E a escassez veio como um juízo de Deus sobre a terra de Israel. E só foi modificada depois do desafio do Monte Carmelo, onde o povo de Israel, vendo o fogo descer do céu e consumir o altar ali que Elias havia levantado, se voltou ao Senhor, diz o texto sagrado. Amém? Quantos aqui querem se voltar ao Senhor sempre? Então lembre-se disso. Não brinque com as coisas de Deus, não caia na desobediência, não seja rebelde, não seja duro de coração, senão Deus vai ter que vir com a chibata, Deus vai ter que vir com a varinha dele, Deus vai ter que vir com a disciplina, e uma das disciplinas que Deus usa é a escassez, o tempo de escassez, a fim de que eles se voltassem para o Senhor. Hoje podemos agir da mesma maneira, se estivermos sob a direção do Espírito Santo, quando a dureza do coração dos homens parece não dar espaço para a ação do Senhor em determinadas situações, movidos pelo Espírito Santo, novamente podemos orar para que venha a disciplina e esta produza o arrependimento necessário a pessoas, a situações e até a nações. No caso aqui, foi a nação de Israel. Temos que orar para que haja avivamento no Brasil? Sim ou não, irmãos? Sim, mas mais do que isso, nós precisamos orar para que haja um abibliamento. Não é só avivamento, é abibliamento. Arrependimento, quebrantamento, obediência, prudência, fidelidade no meio do povo de Deus,
para que Deus mude a sorte da nossa nação. Será que temos sido fiéis? Será que temos sido prudentes? Será que temos sido obedientes diante do Senhor? Ou temos sido rebeldes, duros de coração? Deus quer nos alertar sobre isso através dessa palavra. Segundo ponto que eu quero te ensinar, meu irmão, segundo princípio, o segredo da fé e da perseverança na intercessão. O segredo da fé e da perseverança na intercessão. Depois que a nação se converteu, debaixo de um maravilhoso avivamento, Elias voltou a orar, como eu falei, e desta vez para que houvesse chuva sobre a terra. Coloca lá para nós, 1 Reis 18, 41, 45. 1 Reis 18, 41 a 45. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Quem quer a abundante chuva do Senhor aí sobre a sua vida? Levanta as mãos e fala: Senhor, eu quero abundante chuva. Olha que coisa linda, não é qualquer chuva, não é chuva meia boca, é abundante chuva de bênçãos de Deus. É claro que aqui era água literalmente que foi derramada sobre a terra de Israel. É abundante, não é uns pinguinhos, não é mais ou menos, é abundante chuva que Deus quer derramar sobre a tua vida. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, do Monte Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. É interessante que quando você se deita e coloca o rosto entre os joelhos, é a posição fetal. Sim ou não? É. Como se você estivesse fazendo uma gestação de algo no mundo espiritual. Essa posição não foi escolhida à toa, gente. Você está fazendo algo no mundo espiritual, gestando algo no mundo espiritual. Ele meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Por quê? Porque as nuvens vinham naquela direção. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta novamente. E assim por 7 vezes voltou. Na 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. E então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa poderosa, o poder da oração de um homem de Deus. Ele gerou isso no mundo espiritual, através da oração. Deus havia o direcionado, ele avisou o rei, ele foi no cume do monte. O monte aqui é um símbolo da presença de Deus. O monte pode ser o teu quarto, pode ser o teu escritório, pode ser o tapete ali onde você dobra o joelho e ora, pode ser o seu sofá, pode ser a sua cama, seja onde for, irmão, que você busque a Deus. O cume do monte, ele orou, mandou o servo dele já 7 vezes, né? E ele foi ali 7 vezes. Na 7ª vez a nuvem veio, se formou aquela abundante chuva, e a chuva foi derramada sobre Israel. Amém? Irmãos, quanto mais nós orarmos, a chuva de Deus será derramada sobre nós. Se você quer abundante chuva, se você quer bênção, prosperidade, unção, graça, glória, milagres, sinais, maravilhas, principalmente o maior milagre que existe, que é a conversão, salvação de vidas, através da sua vida, precisamos orar, precisamos ser como Elias, precisamos gerar isso no mundo espiritual, através da oração, através da intercessão. Vemos aqui o segredo da fé e da perseverança. 7 vezes Elias mandou o seu servo ir olhar se a nuvem estava chegando, e na 7ª vez a nação de Israel
recebeu essa bênção do Senhor. Então assim fica claro o objetivo central aqui da oração de Elias, a bênção sobre a nação. Agora a narrativa bíblica revela uma outra qualidade fundamental na vida do intercessor, a fé. Elias era um homem de fé. Será que eu e você somos homens e mulheres de fé? Será que eu e você cremos no poder de Deus? Será que eu e você temos experimentado o sobrenatural de Deus nas nossas vidas? Elias disse a Acabe: já se ouve ruído de abundante chuva. Ou seja, ele já havia ouvido antes da chuva chegar. Olha que coisa linda, isso é fé. Você já está ouvindo antes que as coisas aconteçam. Você já está vendo antes das coisas acontecerem. Isso é fé, no versículo 41. Mas não havia ainda nenhum sinal natural disso. Então o profeta subiu ao monte, meteu o rosto entre os joelhos e permaneceu em oração até que a chuva se formou. Tem gente que pensa que é só orar uma vez e está tudo resolvido. Aí eu orei uma vez, pastor, pronto. Irmãos, sim, tem vezes que numa oração Deus resolve o seu problema. Sim ou não, irmão? Quem aqui já teve com uma oração o seu problema resolvido? Sim, às vezes Deus faz isso. Mas às vezes Deus quer testar a sua perseverança, a sua paciência, a sua espera em Deus. E aí será necessário a segunda virtude aqui. A primeira, fé, nós já falamos. Ele ouviu a abundante chuva chegar antes de haver sinais naturais daquilo. Ele enxergou no mundo espiritual, através da fé, a bênção chegando, a abundante chuva chegando. Mas nós vemos uma segunda virtude, que é a perseverança. Fala comigo, fé e perseverança. Será que nós somos pessoas de fé? Será que nós somos pessoas de perseverança? Será que quando Deus entrega algo nas nossas mãos, nós vamos até o fim? Nós continuamos, nós perseguimos, né? Nós corremos atrás até conquistar a bênção de Deus? Ou você na primeira dificuldade já desiste, no primeiro problema já abandona, já chuta o balde? Nós vivemos uma geração de falta de perseverança. Vê a nossa juventude como é que está. Vê os nossos jovens. Será que temos ensinado os nossos filhos a serem homens e mulheres de fé? A sermos homens e mulheres de perseverança? Será que os nossos filhos têm olhado para nós como modelo, referência de fé, como homens e mulheres de perseverança? Vou dar outro exemplo, você que está nos assistindo aqui pela internet. Você persevera em vir na igreja? Você persevera em vir no culto? Ou abandona o culto? Não vai mais na igreja, some e quer que o teu filho tenha perseverança nas coisas de Deus. Irmãos, os nossos filhos estão olhando para nós. Sim ou não? Se eles não te ver orar, se eles não te ver lendo a Bíblia, se eles não te ver vindo à igreja, se eles não te ver jejuando, se eles não te ver buscando a Deus, como é que você quer ter o direito de cobrar deles algo que nem você faz? Seja perseverante no congregar. Nós temos visto a nossa congregação, pessoas que só vêm na Santa Ceia, pessoas que só vêm uma vez por mês. Está errado, irmãos, isso é pecado, é desobediência. A Bíblia diz em Hebreus 13 que nós não podemos deixar de nos congregar. Crente que não vem na congregação está pecando, é igual o pecado de não orar. Quando você não ora, você está pecando. Quando você não congrega, você está pecando. Porque a vida cristã é em comunhão, é junto, não é isolada, não é na minha casa assistindo pregação pela internet. Não, isso é só um dispositivo secundário. Caso você esteja viajando, caso você seja um representante comercial, não posso estar na igreja, estou lá longe, mas quero participar do culto da fé na quarta-feira, estou lá no meu hotel. Aí você pode assistir, amém? Ouvir a palavra, nossa, palavra maravilhosa, quero ouvir de novo, e agora anotar. Aí você assiste pela internet, amém? Mas a fé não é virtual, a fé é real, a fé é perseverante, a fé é vir na igreja, a fé é participar das células, fé é estar junto dos irmãos. Não existe fé cristã isolada, não existe fé cristã virtual. Tem um bando de crentes, depois da pandemia, gente, o troço desandou.
E é nosso papel como pastores puxar a orelha do povo de Deus, orientar, disciplinar, corrigir aquilo que está errado. Depois da pandemia, os crentes nunca mais foram os mesmos, para pior, não para melhor. A gente pensou que a pandemia ia causar um efeito positivo nas pessoas. Não, causou um efeito de superficialidade, de indiferença, de apatia, de falta de compromisso, de falta de fidelidade, de perseverança com Deus. Olha o que Deus está nos ensinando. Elias perseverou, por isso veio a chuva, por isso ele conquistou aquilo que ele buscava, porque ele perseverou. Será que nós somos pessoas de perseverança? Amém? Irmãos, eu não sei vocês, até quando eu tiro férias me dá vontade de ir na igreja. Não é porque eu sou pastor, porque eu sou crente. Amém? Eu leio a Bíblia todos os dias, até nas férias. Eu não tiro férias de Deus. Não é porque eu sou pastor, porque eu sou crente. Orar todos os dias. Você entrou dentro de um ônibus, você vai fazer uma viagem. Eu orei, Senhor, guarda esse ônibus. Às vezes no meio do trajeto tem aqueles bandidos, né? Senhor, que nenhum bandido olhe esse ônibus, em nome de Jesus. Que os teus anjos nos livrem de todo mal. Porque você é crente. Porque você persevera em oração. Amém? Você está me entendendo, irmãos? É esse tipo de crente que nós queremos gerar nessa comunidade. Nós não queremos uma multidão absurda, de pessoas descomprometidas com Deus. Irmãos, esse não é o meu coração. Eu prefiro ter um grupo, um punhado de gente abençoada, consagrada, perseverante, cheia de fé e fidelidade ao Senhor. Na verdade, Deus já sabe meu coração, eu já estou satisfeito com o número de pessoas que a gente tem. Claro que eu gostaria de muito mais, sempre a gente quer, só que eu prefiro ter menos com mais qualidade, do que ter uma multidão de pessoas superficiais com Deus. Sim ou não? Tem igrejas que tem uma multidão de pessoas vazias de Deus. Eu não quero uma igreja assim. Amém? Eu quero um povo comprometido, fiel e perseverante com o Senhor. O povo de Elias, o povo de Eliseu, o povo de Moisés, o povo de Abraão, o povo de Neemias, o povo de Esdras, o povo da palavra, o povo de oração. Ele permaneceu em oração até que a chuva se formou. Amém? Quem quer ser abençoado aqui? Qual é o segredo da bênção de Elias? Fé e perseverança. Fé e perseverança. Elias caminhou com Deus. Elias orava, o céu se fechava. Elias orou 3 anos e 6 meses, o céu se abriu e houve abundante chuva sobre Israel. E o terceiro e último princípio que eu quero te ensinar na vida de Elias: o intercessor não é um super-homem. O intercessor não é um super-homem. Sabe, não é porque você ora que você é um iluminado, um ser cintilante, um ser divino. Não, não, irmão, não. Elias não era um super-homem. A Bíblia diz ali em Tiago, nós lemos, ele era um homem com os mesmos sentimentos que nós, com as mesmas fraquezas, com a mesma alma, com o mesmo corpo, sujeito às mesmas mazelas. Ele não era um super-homem, ele não tentou ser um super-homem. Ele era apenas um homem de Deus, de carne e osso, do pó da terra. Não era um super-homem, era apenas um homem de Deus. Uma grande verdade que aprendemos com a vida desse profeta, que para termos um ministério eficaz na intercessão, não precisamos ser super-homens, ser super-mulheres. Ouçam aqui para mim, mulheres, olha aqui para mim fazendo favor. Você não é uma super-mulher. Não queira ser uma super-mãe. Não queira ser uma super-mulher de Deus. Não, irmão. Seja apenas uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, uma mulher virtuosa. Você sabe por que eu já vi muito isso no gabinete pastoral. Mulheres frustradas, homens frustrados, mas principalmente vocês mulheres, frustradas porque vocês querem ser uma super mãe,
uma super mulher, uma super esposa. Deus não quer isso de você. Deus quer apenas que você seja mulher. Amém? Uma simples, singela mulher de Deus. Você não tem controle sobre os teus filhos. Teus filhos estão nas mãos de Deus. Eu estou passando por esse momento agora. Os filhos tudo já grande, adulto, faz as suas próprias decisões, suas próprias escolhas. Eu já ensinei, eu já passei os ensinamentos, os princípios, eu continuo orando, intercedendo, mas cada um deles precisam ter a própria experiência com Deus. Se eu não ensinasse, eu estaria em déficit. Mas como nós ensinamos, continuamos ensinando, continuamos aconselhando, continuamos orando, cada um deles tem que tomar suas próprias decisões em Deus. Nós não temos o controle de todas as coisas. Só Deus tem o controle de todas as coisas, irmãos. Só Deus é soberano, só Deus é todo-poderoso, só Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Eu e você não somos. Dizia um teólogo brasileiro: Deus não quer que você seja nenhum anjo, muito menos que você seja um demônio. Deus quer que apenas você seja um ser humano semelhante a Jesus. Amém? Fala comigo, eu preciso ser apenas um ser humano semelhante a Jesus. Não negue a sua humanidade. Deus não te fez para ser divino, super homem. Deus te fez apenas para ser humano. Seja o mais humano possível. Seja o mais sensível possível dentro da sua humanidade. Não queira ser aquilo que é impossível você de ser, um super homem. Não, ele não fez isso. Diz Tiago que Elias era homem semelhante a nós. Ele era semelhante a nós. Semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Poderia-se trocar a palavra sentimento por fraquezas, mazelas, dificuldades humanas, limitações humanas. Mas ainda assim, Elias mudou a sorte da sua geração através da oração. Amém? Você não tem controle dos outros. Você mal tem controle de você mesmo, sim ou não? Na verdade, a gente só tem domínio próprio, self-control, né? Controle de si mesmo, com a ajuda do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, a gente é desfreado, né? Descontrolado, destrambelhado, a gente faz tudo errado. A gente não vai ter essa virtude tremenda chamada moderação, domínio próprio, temperança, que tudo é a mesma coisa. Equilíbrio, moderação, temperança e domínio próprio são as mesmas virtudes, são sinônimos. Fala comigo, domínio próprio, temperança, equilíbrio e moderação. Aprenda isso. Todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário. Vou repetir. Todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário. Se você tiver qualquer área da sua vida em desequilíbrio, ali haverá dor e sofrimento desnecessário. Não era para você sofrer, não era para você padecer, não era para você estar passando por aquilo. Mas por causa do desequilíbrio, dor e sofrimento chegaram naquela situação. Vou dar um exemplo prático disso. Se você for desequilibrado nas suas finanças, o que vai acontecer? Você vai ter dor e sofrimento que não era para ter. Por exemplo, você é um consumista, né, louco, impulsivo, sai comprando demais, gasta no cartão de crédito o que pode e o que não pode. O que vai acontecer? Dor e sofrimento desnecessário. Não era para ser assim, não era para estar sofrendo, não era para estar padecendo, era para você dominar o teu dinheiro, não era para Mamon estar te subjugando. Mas infelizmente, por você não ter domínio próprio, por você ter um desequilíbrio na área financeira, dor e sofrimento desnecessário.
Amém, irmãos? Quem quer equilíbrio aqui na sua vida? Moderação, domínio próprio, temperança na sua vida. Tempero, né? Comida, se você botar sal demais, fica ruim. Se você botar sal de menos, fica insonso, fica sem gosto. Ontem mesmo, eu fiz um macarrão, aí eu tenho a mão meio pesada com o sal, fiquei com medo, aí botei pouco sal. Falhei ali, no ponto de equilíbrio. Aí botei lá o salzinho e falei, ó gente, fiquei com medo de botar sal demais, a minha comida geralmente fica com sal demais. Aí a mulher já aproveita para dar uma... Ela falou, tá vendo? Tem que fazer mais. Tem que cozinhar mais. Ai, ai, ai. Essas nossas esposas são uma benção, né, gente? Elas não perdem oportunidade para puxar nossa orelha. Mas foi uma benção e realmente é verdade. Temperança é um ponto de equilíbrio. Amém? E o que nós aprendemos hoje com Elias? Elias foi um homem capaz de fechar e abrir os céus. Se queremos ser homens e mulheres crentes, capazes de abrir e fechar os céus, não só sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus que você ama, sobre os irmãos que estão sofrendo por alguma dificuldade que outros estão passando, seja alguém de oração. Amém? Aprendemos com Elias, interceder, às vezes até pela disciplina de Deus. Aprendemos em segundo lugar com Elias, o segredo da fé e da perseverança na intercessão. E aprendemos com Elias que o intercessor não é um super homem, nem uma super mulher. Amém? Deus falou com você? Glória a Deus. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Vamos chamar a nossa turminha para ministrarmos a Santa Ceia. Tem sido tremendo, gente, esses estudos sobre intercessão. Quem tem gostado aqui? Quem tem aprendido? Tem crescido nas coisas de Deus? É maravilhoso isso, gente. Precisamos ser o povo da súplica, da oração, da intercessão, da ação de graça e da batalha espiritual. Vamos falar juntos? Súplica, bem forte, fala súplica, oração, intercessão, ações de graça e batalha espiritual. É tudo a mesma coisa? Não, cada coisa é diferente. Vocês estão vendo como a oração, oração, grupo geral, né? É uma coisa grandiosa. Súplica, oração, intercessão, ações de graça e batalha espiritual. Que a gente possa crescer nessas 5 áreas na nossa vida e que nós possamos ser como Elias, como Abraão, como Moisés, como Jesus. E no próximo evento nós vamos falar sobre Daniel. Vamos aprender sobre Daniel e vamos aprender sobre como interceder com o Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês estão vendo como é importante? Vim na escola bíblica dominical. Então venha sempre, participe, traga pessoas. Vamos estar juntos em família. Não falte o culto, persevere, seja fiel. A não sei que você esteja viajando, esteja aqui conosco, persevere no Senhor, congregue, seja fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, porque Te amamos e o Senhor é tudo para nós. Senhor, levanta nesse lugar um povo de oração, um povo de súplica, um povo de intercessão, um povo, ó Deus, de ações de graça, um povo de batalha espiritual. Dá-nos o coração de Jesus, um coração que muitas vezes saiu à parte, se afastou da multidão, subiu ao monte, foi em determinados lugares para estar a sós com o Senhor. Dá-nos o coração de Abraão, Senhor, dá-nos o coração cheio de fé, um coração atento a ouvir a Tua voz, a sacrificar aquilo que é mais importante, por amor ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Dá-nos um coração de Moisés,
que não se importou apenas com o seu umbigo, consigo, com a sua família, mas intercedeu em favor do povo de Israel, para que a ira de Deus não fosse derramada sobre eles. Mas dá-nos também o coração de Elias, Pai, alguém que foi capaz de fechar os céus, abrir os céus e trazer sobre o povo de Deus, através do arrependimento, do quebrantamento, trouxe abundante chuva, bênção sobre a terra de Israel, através da sua oração e súplica fervorosa diante do Senhor. Senhor, levanta-nos, ó Deus, como intercessores, levanta uma igreja de oração, levanta uma igreja de intercessão, levanta uma igreja de homens e mulheres piedosos, homens e mulheres que vão orar e as coisas vão acontecer, que vão orar e os céus vão fechar ou abrir, que vão orar e abundante chuva das bênçãos de Deus, milagres, maravilhas, sinais, prodígios de Deus irão acontecer sobre o povo de Deus, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos. Senhor, nós invocamos pela tua bênção, pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos, ó Deus, que se existe um lugar para nós na mesa do Senhor, na Santa Ceia, Pai, ó Deus, é fruto da tua graça e da tua misericórdia. Somos pecadores, lava-nos com teu sangue precioso, purifica-nos, ó Deus, aviva a tua obra, vivifica-nos, Senhor, pela tua palavra, Deus. Corrige o nosso coração, Pai, ó Deus, que não tenhamos que sofrer juízos, nem disciplinas do Senhor, mas possamos, ó Deus, te ouvir e obedecer prontamente, ó Deus, sem ter que passar pela vara de Deus, pela chibata do Senhor. Ó Deus, nos ajude a caminharmos em obediência, em prudência e fidelidade, diante da tua presença, diante da tua face. Abençoe os elementos que serão utilizados agora, o pão, o vinho. Derrama a tua graça sobre cada um deles. Derrama a tua bênção sobre os teus filhos que vão participar da Santa Ceia, da mesa do Senhor. Nós te pedimos essa graça, nós te pedimos essa glória, nós te pedimos a tua bênção, Pai. Sê conosco, Pai. Nos abençoa segundo o teu coração, segundo o teu fervor, em o nome de Jesus. Amém e amém.